Que alegria, né? Estarmos aqui reunidos. Estava aqui pensando que muitos irmãos se comprometeram hoje às 8 horas da noite a fazer uma prece, vibrando para a condição dos nossos irmãos do sul do nosso país. Então, que nós possamos gerar energia suficiente aqui, nesse salão, elevando os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos através das reflexões que vamos fazer aqui, para que dessa forma o calor gerado aqui possa distribuir paz. E vem muito ao encontro da nossa reflexão da noite, né? Como é que a gente pode sentir-se calmo, em paz e tranquilo quando nós estamos diante de tormentas, diante de dificuldades, de desafios, né? Como? E eu penso que esse capítulo que a gente vai iniciar a nossa reflexão, capítulo 9, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Como que é desafiador esse capítulo para cada um de nós, né? Nos convida a estar num lugar que ainda precisamos conquistar. Aqui, nesse capítulo, a gente percebe a seguinte reflexão. O vício, né? Vou até tentar falar com as palavras daqui. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual, mas o nosso vício é ainda a indiferença moral. Então, nós precisamos desenvolver essa compaixão, essa mansuetude, essa afabilidade, essa doçura, essa paciência um para com os outros. E esse desenvolvimento, ele não acontece pela via intelectual. Ele vai acontecer pelo despertar de um coração amoroso. Neste mesmo capítulo, quando a gente vê a diferença entre sermos obedientes e sermos resignados, faz a diferença. Porque a obediência é quando nós entendemos, compreendemos as leis, o Evangelho de Jesus, a doutrina segundo o Espiritismo, mas a resignação, ela passa pela aceitação, a compreensão dos nossos sentimentos. E é isso que o Evangelho tem nos convidado a refletir. É isso que a doutrina tem colocado luz no Evangelho de Jesus, para que a gente compreenda que veio esse Evangelho. Qual era a missão de Jesus entre nós? O porquê ser modelo nas nossas vidas? Por que ser um guia espiritual em nossas vidas? Né? Então a gente vai refletindo juntos aí, e qualquer coisa vocês me param aí. Renata, a gente não está entendendo, vamos lá, é bem tranquila a reflexão de hoje. Eu fiquei pensando, e a gente sempre pensa quando a gente tem uma temática, ou melhor, uma palestra agendada, o que a gente vai falar? Que assunto abordar? E aí eu trouxe, talvez até por uma questão de a gente usar muito a questão da paciência. Vocês já perceberam que a paciência é a virtude que assim, é a que ganha na frente, né? Se a gente perguntar qual virtude quer desenvolver, a paciência vai estar sempre na frente. E acho que, eu não sei se ela tem que estar na frente, acho que ela é quase uma das últimas, mas a gente, para chegar nela, a gente precisa desenvolver algumas outras ferramentas. E aí, a gente vai encontrar, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a seguinte mensagem: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizeis a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência também é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. A vida é difícil, bem eu sei, constitui-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada tinha que se acusar,
enquanto tendes vós a expiar o vosso passado e a fortalecer-vos para o seu futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Como é que a gente vai dizer para o outro que está diante de uma dificuldade que a dor, né, a paciência é a dor que Deus envia aos seus eleitos? É aquilo que a gente estava falando, a gente busca um raciocínio, busca colocar as leis, mas a gente precisa atingir o coração. Fazer com que o outro sinta que, verdadeiramente, no silêncio causado nas nossas orações, nas nossas reflexões e até mesmo naqueles momentos onde paramos para meditar sobre o que estamos fazendo, quais são as nossas escolhas, aí ali a gente vai ver que cabe a nós a mudança. E aí a gente acaba aceitando aquilo que nós supomos como sendo a dor, é a oportunidade que Deus nos oferece para desenvolver aquilo que não temos. Quando falamos da virtude da paciência, quando pedimos a Deus que nós precisamos desenvolver a paciência, e aí eu estou falando antes de reencarnarmos, a gente está definindo o nosso planejamento reencarnatório e solicitamos a espiritualidade amiga, porque acho que a gente ainda não está na condição de dialogar diretamente com o Pai, né? A gente precisa dos irmãos mais velhos, a gente precisa de intermediários. E ali, nesse diálogo, nós pedimos a paciência. Pedimos para a oportunidade para desenvolver a paciência. E aí Deus nos traça um plano, um planejamento reencarnatório. Só que quando nós chegamos aqui, a gente esquece que a gente veio para desenvolver algo que nós não temos. Então, se nós precisamos desenvolver uma virtude ou uma habilidade que nós ainda não temos, o que nós precisamos fazer? Nos dedicarmos, termos disciplina, estarmos vigilantes, aceitarmos o nosso planejamento reencarnatório e nos colocarmos de coração aberto a realizar toda e qualquer transformação que seja para nos levar a uma condição melhor. É fácil a gente pensar sobre, mas vamos ser sinceros, quando nós estamos envolvidos nas situações, quando nós estamos diante dessas oportunidades solicitadas por nós mesmos, nós ficamos em dúvida. E acho interessante esse trecho do Evangelho, quando ele coloca assim: o fardo fica mais leve para aquele que eleva o seu olhar para o céu. Já pararam para pensar nisso? Como que o fardo vai ficar mais leve dependendo de onde eu estou olhando? É lógico que é uma metáfora que está sendo usada. Porque quando nós estamos carregando um peso, quando nós estamos diante de uma dificuldade, se nós elevarmos os nossos corações e sentimentos ao alto e acreditarmos que tudo tem um motivo de ser e que esta é uma oportunidade que está me desafiando a ser uma pessoa melhor e para isso eu vou precisar me esforçar, trabalhar para que isso seja desenvolvido, fica muito mais leve do que quando eu olhar para baixo e ficar reclamando tudo aquilo que a vida está me dando. Porque quando eu olho para baixo e reclamo, isso pesa. Eu me curvo e olho para os valores do mundo e esqueço que os meus valores, pelo menos os nossos que conhecemos a doutrina, nós trazemos o conhecimento de que somos seres espirituais. Num projeto reencarnatório para cristianizar ou espiritualizar a nossa existência. E a gente podia ficar aqui, mas o Domingos falou que eu tenho meia hora só, né? Então é bem rapidinho o nosso tempo aqui. Eu fiquei pensando assim, eu vou levar então a história de um ser, de uma personalidade espírita muito querida entre nós. E dizem os estudiosos da série psicológica Joana de Ângeles que foi a própria mentora que escreveu sobre a paciência. Se ela escreveu ou não, não é isso que é relevante nesse momento, mas é que ela também deve ter ouvido em algum momento
talvez no momento já onde ela já tivesse alcançado a paciência, porque aqui a gente está falando da codificação, e eu gostaria de convidar vocês a ouvir uma história que a gente encontra nesse livro, Boa Nova, que é uma reencarnação da benfeitora, onde a benfeitora, na época, conviveu com Jesus, Joana de Cusa. E aí nós vamos então observar se ela escreveu ou não no Evangelho. O que eu quero dizer para vocês é assim: na época de Jesus, essa irmã tinha uma condição, que pode ser uma condição que nós estamos vivenciando hoje, mas que no momento da codificação, essa irmã ela já tinha uma conquista. O seu espírito já tinha conquistado essa virtude. Posso ler? Eu vou ler na íntegra. É o capítulo 15, Joana de Cusa. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana de Cusa, na cidade onde conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores. Joana possuía verdadeira fé. Entretanto, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de luta não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava à casa de Simão Pedro, e lhe expôs longa série de suas contrariedades e padecimentos. Vamos adentrando a atmosfera psíquica desse encontro? Imagine nós, cada um de nós, teria ou não teria motivos, como a benfeitora ou como Joana de Cusa, a reclamar. Olha, a lista, né, uma longa série de contrariedades e padecimentos. E nós vamos ao encontro do mestre. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário, em perene contato com seus representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhes permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo as amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o seu companheiro. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus então lhe respondeu: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra, e eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o embate sem sangue da redenção espiritual. Agradeça ao Pai a haver-te julgado digna do bom trabalho. Desde agora, teu esposo não compreende a alma sensível? Compreenderá um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me dos teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar
o solo que produziu cardos venenosos, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Olha o esforço, olha a dedicação, olha a renúncia antes da virtude ser desenvolvida. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos, a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas, e aí todos nós temos o mas, patenteando todo o seu estado da alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância das suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com raio o conquistador desalmado que espalha miséria e destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com lágrimas. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, fala com o seu marido o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo aí as circunstâncias. Volta ao lar e ama teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e de amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração. Enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, sê fiel. Desde aquele dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação. A transformação não acontece só com a obediência, só com o entendimento e compreensão. Nós precisamos praticar, porque sem a prática, a gente não aceita os desígnios do Pai no nosso coração. Sempre pronta ao trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Como se o ensinamento do Mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma, considerou que, antes de ser esposa na terra, já era filha do Pai do céu. Do Pai, que lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. Seu espírito divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do seu companheiro, para observar somente as que ele possuía de bom. Olha o exercício.
desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho, que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem olvidar as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores no hino de triunfo silencioso a cada dia. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé. Na marcha laboriosa do conhecimento e da vida, as perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhes verminavam o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestosas. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos, fiel aos seus ideais divinos, edificados na confiança sincera. Premia pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para manter o seu filhinho que Deus lhe confiara. Algumas amigas lhe chamavam a atenção. Tomadas de respeito humano, Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes de modesta carpintaria, e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente a Jesus, de quem se havia feito escrava devota. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material. Dedicou-se aos filhos de outras mães. Ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos, para que seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduzia em seu bojo, na qualidade de servo humilde. No ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo, uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio ao lado de um homem novo que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens, com um olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contemplou o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que não podemos? Abjura por mim que sou seu filho. Pela primeira vez, dos olhos da mártire, corre a fonte abundante de lágrimas. As rogativas do filho são como espadas de angústias que lhe retalhavam o coração. Abjura, mãe! Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação, sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras que havia passado. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou de Maria, que também fora mãe, e vendo seu filho Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu ainda ouvir-lhe uma voz, a voz do Mestre naquele dia na casa de Simão Pedro. Vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada.
e fixando no jovem um olhar profundo na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhes incendiavam em derredor. Achas de lenha embebecidas em enzima inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito. Os algozes do Marte lhe cercaram-lhe de impropérios à fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E assim perguntavam com sarcasmo. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, meus irmãos, eu penso que nós temos as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas limitações. E para quem a gente pede conselho? Em quem a gente se espelha para sair dos momentos difíceis que a vida nos oportuniza a vivenciar para crescermos? A gente olha para o nosso vizinho? A gente olha para o nosso inferior? A reclamar das suas dificuldades? Ou a gente se recolhe em silêncio meditativo, elevando os nossos olhos ao céu e orando ao Pai, pedindo para que a luz da nossa alma, embora esquecendo aquilo tudo que pedimos e que fizemos lá atrás, temos de uma forma muito intuitiva, e se assim estivermos em plena comunhão com o alto, de uma forma intuitiva, o pensamento e o sentimento vêm a nos guiar, dizendo para a gente sempre: continua. Faça a tua parte, faça aquilo que te cabe, porque a vida aqui na terra é passageira, e o que é eterno são as ricas experiências que construiremos em nossa intimidade. Quando nós falamos da paciência, nós estamos diante de uma lição que aparentemente parece simples e fácil para aquele que escreve ou para aquele que está dizendo sobre ela, mas quando nós colocamos essa mesma experiência na vida da benfeitora e observamos o quanto essa irmã, de encarnação em encarnação, tem exemplificado para a gente a fidelidade que ela tem aos desígnios do Pai, a fidelidade que ela tem pelo nosso irmão Jesus, e tudo que ela pode ter feito e fazer sempre para nos servir também como exemplo. Então, seguir os passos, avaliar, estudar, refletir sobre a dor dessas mulheres do Evangelho pode fazer com que a gente perceba que as nossas dores, muitas vezes, ainda são tão pequenas. Tão pequenas, porque ainda estão vinculadas às nossas reclamações, às nossas queixas, à nossa ignorância. Porque essas irmãs do Evangelho, essas de fato conhecem o Evangelho de Jesus. Essas buscaram vivenciar, amaram sem medida, perdoaram e seguiram as orientações do Mestre. Então, que nós possamos acolher essas experiências e compreender que a paciência, sim, é a virtude mais desejosa para todos nós, porque ela é solicitada em todas as nossas atividades. Diariamente somos solicitados. Então, que nós possamos amar, que nós possamos compreender o outro,
que nós possamos exaltar a oportunidade que Deus nos oferece diariamente, com as ricas experiências que nos oferecem, essas mesmas experiências que nós chamamos de dores. Porque se a dor está na nossa vida, é porque ainda estamos na fase das expiações. E expiações são situações dolorosas para o nosso ser. Precisamos correr para nos ajustar às leis. E quando a gente aceita e vivencia tudo o que precisa ser vivenciado, desenvolvendo, crescendo espiritualmente, começamos a trilhar o caminho do bem, o caminho correto. E aí a gente começa a pedir não mais expiações, mas nós pedimos provas. Começamos a provar que já somos pacienciosos. E a irmã provou como ela é pacienciosa, não só pacienciosa como fiel. E aí, passando nas provas, a gente vai para um lugar que eu não faço a mínima ideia como seja, não dá muito para compartilhar. Mas dizem a literatura que começamos sim a ir para um mundo mais feliz. Aquela paz que tanto desejamos ver no mundo começa dentro de cada um de nós, numa tarefa árdua, íntima e intransferível. Sigamos em paz, sejamos a paz que tanto desejamos no mundo. Uma boa noite e um bom retorno a todos nós.